Ao contrário do que acontece em aulas expositivas tradicionais, em que o professor expõe e os alunos simplesmente acompanham, no ensino por investigação são os estudantes que tomam o lugar de protagonistas em busca da solução de um problema, e é daí que surgem a construção do conhecimento e a liberdade intelectual. Conheça mais sobre esta abordagem de ensino e entenda o que ela pode trazer para a sala de aula. O ensino por investigação tem uma meta: fazer com que os alunos investiguem um fenômeno, se interessem pelo fenômeno, discutam o fenômeno. Ele visa buscar desenvolver habilidades no aluno, né, que estejam próximas a uma cultura científica, né, e favorece um trabalho que cria condições para que os alunos pensem e trabalhem a partir de um problema. Ele não visa formar cientistas mirins, né? Mas a ideia é fazer com que os alunos eles se apropriem do conhecimento científico de uma maneira diferente, né? Utilizando habilidades cognitivas próximas a uma prática científica, né? Que é bem diferente do que a gente tinha na década de 60, que era formar cientistas a partir de um suposto método científico. Então, o ensino por investigação, ele não tem esse objetivo, porque o objetivo dele é alfabetizar cientificamente os alunos. Você não pode ter uma coisa fora da outra. Quer dizer, você não pode dar um ensino de investigação se você não der a experiência e fazer eles trabalharem sozinhos. Quer dizer, eles têm que errar. Quer dizer, esse também é uma parte que vem muito, tanto do Vygotsky como Piaget. O erro é uma parte essencial da vida. Você tem que errar para pensar em suplantar. Então, aquele professor que dá tudo sem erro nenhum, ele nunca pensa, não deixa o aluno pensar, não deixa o aluno pensar. Numa abordagem tradicional, o professor ele tem aquela função de ser um mero expositor de conhecimentos, onde ele tem uma abordagem bastante conteudista de ensino, enquanto que o aluno, nessa abordagem tradicional, ele tem uma posição mais passiva em sala de aula, ou seja, ele espera sempre que o professor traga respostas prontas. E numa abordagem investigativa, né, a gente tem uma mudança de papéis, porque o sujeito, que é o aluno, ele vai ser o construtor do seu conhecimento. O aluno pensou. O aluno teve a dúvida, o aluno respondeu a dúvida. O professor, durante todo o tempo, perguntou como você fez, por que você fez, onde você fez, me explique de novo. Quase sempre as perguntas dele vão encaminhando a resposta. Mas depois ele vai ter que dar uma aula, não só para juntar tudo, sistematizar tudo o quê? Tudo que os alunos pensaram. Como para falar a linguagem certa. O aluno passa a entender a ciência de uma forma completamente diferente de uma formação que ele poderia ter numa abordagem tradicional, por exemplo. Né? Porque ele passa a desenvolver habilidades, por exemplo, de argumentação, ele passa a respeitar as ideias do colega, a refutar as ideias dos seus colegas, né? Ele aprende a elaborar hipóteses, né? Ele tem a oportunidade de investigar, ele tem a oportunidade de resolver um problema. Então, esses elementos, eles são fundamentais para a formação do sujeito. O ensino por investigação dá uma coisa que é também nosso objetivo, é liberdade de pensar, liberdade intelectual, que a escola dá muita liberdade para falar, liberdade de sair, liberdade, mas não dá liberdade intelectual. E nós achamos que a escola tem que dar liberdade intelectual para o aluno construir as coisas. Ele tem que ter vontade. Na minha visão, eu acredito que o ensino por investigação ele é muito mais do que uma metodologia.
né? Ele é uma abordagem de ensino, porque existe toda uma concepção por detrás, existe uma ideia do que vem a ser o sujeito do conhecimento, o que vem a ser o professor, como é que se dá esse processo em sala de aula, as relações pedagógicas existentes em sala de aula. Então, ele é muito mais do que o cumprimento de etapas metodológicas, mas ele pode servir também como objetivo para alcançar a alfabetização científica em sala de aula. Então, daí eu entendo que o ensino por investigação, ele não pode ser considerado só uma metodologia, tá? Mas uma abordagem de ensino.